e todos afirmavam que era um facsímile perfeito da escrita de John Calhoun. O general Milton e a generala Macomb, que possuem muitas cartas particulares de Calhoun, indicaram como particularmente significativo o hábito constante que ele tinha de abreviar Ian e Im, de sorte que essa frase Middle Still, breve como é, caracteriza perfeitamente o seu estilo e o seu modo peculiar de dizer. Na mesma ordem de fatos, citemos ainda o testemunho de Charles Cathcart, antigo membro do Congresso, homem instruído e influente, que ocupa em Indiana uma elevada posição social. Constituído o círculo, reconheci que o médium mais poderoso era meu filho Henry, criança de 7 anos apenas. A família não tivera ainda tempo de habituar-se a essa mediunidade, e inesperadas demonstrações se produziram. O pequeno Henry era balouçado no quarto como uma pena. Suspenso pelos espíritos, era transportado até ao teto, às cornijas das janelas, aos recantos mais elevados dos aposentos, fora do alcance das mãos humanas. Às vezes, ficava o menino em transe mediúnico, e nesse estado dizia coisas admiráveis de sabedoria e de beleza, mas, apesar da confiança que a família depositava nos ternos cuidados e no caráter perfeitamente bom dos espíritos seus amigos, a mãe não podia ver sem inquietação seu filhinho sob esse poder anormal, e suplicava aos invisíveis que o não sonambulizassem. Eles lhe repetiam constantemente, por intermédio da mesa, que essa influência era benéfica para o menino e lhes permitia a realização de atos muito importantes, como do outro modo não poderiam fazer. Mas como a senhora Cathcart não se pôde conformar com essa fase de mediunidade, os espíritos se abstiveram benevolamente de continuar os transes. O grande juiz Edmondes, presidente da Corte Suprema de Nova York, em seu apelo ao público, no qual refuta as malévolas imputações de que fora objeto após as suas investigações espiritualistas, assim resume o problema dos fenômenos e de sua causa. Vi uma mesa de pinho, de 4 pés, levantada do soalho, em meio de uma reunião de 8 pessoas, derribada desordenadamente aos nossos pés, e levada acima de nossas cabeças, em seguida apoiada no encosto de um sofá em que estávamos sentados. Vi essa mesma mesa levantar-se sobre 2 pés com uma inclinação de 45º, e assim permanecer, sem que se pudesse fazê-la voltar à sua posição normal. Vi uma mesa de acaju, de um único pé e tendo em cima uma lâmpada acesa, erguida a distância de, pelo menos, 1 pé acima do soalho, apesar dos nossos esforços em contrário, e agitada como um copo que se tivesse empunhado, conservando-se a lâmpada em seu lugar, mas entrechocando-se os pingentes. Vi essa mesa oscilar com a lâmpada em cima, a qual deveria ter caído, se não fosse amparada por outro meio que não pelo seu próprio peso, e, entretanto, não caiu e nem sequer se moveu. Vi, muitas vezes, mais de uma pessoa ser puxada com uma força que lhe era impossível resistir, mesmo em ocasião em que eu juntava os meus esforços aos da pessoa empuxada. O que refiro não é sequer a 100ª parte do que presenciei, mas é suficiente para mostrar o caráter do fenômeno. Nessa época, os jornais formularam diferentes explicações para desmascarar a farsa, como diziam eles. Li-os atentamente, contando receber auxílio em minhas pesquisas, e não pude menos que sorrir da audácia e inanidade dessas explicações. Enquanto, por exemplo, certos professores de Buffalo se jactavam de tudo haverem explicado pelo estalo das articulações dos dedos e dos joelhos, as manifestações consistiam no tilintar de uma campainha, que soava debaixo de uma mesa, e que era depois transportada de um para outro aposento. Ouvi médiuns servirem-se de termos gregos, latinos, espanhóis e franceses, quando sei que não conheciam outra língua além da sua. E é um fato que muitas pessoas podem atestar, esse de tanto têm os médiuns, muitas vezes, falado e escrito em línguas que lhes eram desconhecidas. Pergunta-se então se, por qualquer misteriosa operação do espírito, tudo isso não é simplesmente um reflexo mental de algum dos assistentes. E a resposta é que isso tem recebido comunicação de fatos ignorados e que em seguida são reconhecidos verdadeiros. O autor cita vários casos e depois acrescenta: muitos pensamentos que me não estavam na mente, ou que eram mesmo contrários às minhas ideias, me foram revelados. Isso me aconteceu várias vezes, a mim como a outras pessoas, como para me convencer de que o nosso próprio espírito não toma parte alguma nessas comunicações. Tudo isso, porém, e muitas outras coisas semelhantes, me tem demonstrado que existe nesse fenômeno uma classe de inteligências elevadas, colocadas fora da humanidade, porque não há outra hipótese que eu possa imaginar, que explique todos os fatos estabelecidos pelo testemunho de 10.000 pessoas,
os quais podem ser verificados por quem quer que se dê ao trabalho de procurar. Reconheci que essas inteligências invisíveis comunicavam conosco de vários modos, sem contar os raps, as mesas giratórias, e que, mediante esses outros processos, se obtinham, não raro, comunicações eloquentes e da mais pura e alta moralidade, entre muitas inconsequências e contradições. O fenômeno das casas mal assombradas é um dos mais conhecidos e frequentes. Encontramo-lo um pouco por toda parte. Numerosíssimos são os lugares mal assombrados, as casas em cujos soalhos, móveis e paredes se ouvem ruídos e pancadas. Em certas habitações, os objetos se deslocam sem contacto, caem pedras lançadas do exterior por uma força desconhecida, ouvem-se estrépitos de louça quebrar-se, gritos, rumores diversos, que incomodam e atemorizam as pessoas impressionáveis. Visitei algumas dessas casas, nelas permaneci demoradamente e pude quase sempre me certificar da presença de seres invisíveis, com os quais era possível entrar em comunicação, quer pela mesa, quer pela escrita mediúnica. Em tais casos adquiri a convicção de que os agentes das manifestações eram as almas das pessoas que haviam habitado esses lugares, almas sofredoras, que procuravam atrair a atenção. Na maior parte das vezes, bastam pensamentos compassivos e preces para lhes dar alívio. Certos espíritos são levados a esses sítios pela recordação de remotos crimes, outros, por um desejo de vingança, outros, ainda, por seu apego aos bens terrestres. As pesquisas da polícia jamais conseguem descobrir os autores de semelhantes fatos. Mesmo nos arremessos de pedras, nota-se que os projéteis são dirigidos por uma inteligência invisível. No caso da paróquia de Groben, Alemanha, descrito pelo pastor Nietzsche, Nudmundschikoff, que foi objeto de uma investigação dirigida pelo professor Aschauer, viam-se pedras escreverem um arco de círculo, depois um ângulo. Em Mundschikoff, mais de 60 pessoas viram pedras saírem por uma janela, depois voltarem ao interior, descrevendo uma curva. Esses projéteis nunca feriram pessoa alguma, quando atingiam as testemunhas de tais cenas, resvalavam-lhes ao longo do corpo, sem produzir choque. Objetos que se procuravam interpor, a fim de lhes servirem de anteparo, eram arrebatados, por uma força oculta, das mãos dos que os sustinham e recolocados em seu lugar habitual. O mesmo aconteceu na chácara de Lalhodiere, próximo a Tours. As pedras aí caíam em profusão, sem ferir ninguém. Parecia provirem de muito longe e eram de uma natureza geológica diferente da do país. Em Iseuris, em Drietiloire, numa casa habitada pela família do empreiteiro Sr. Saboreal, ouvia-se, durante a noite, um corpo pesado, uma massa enorme, descer as escadas, fazendo ranger ao seu peso os degraus e os tabicas. Logo que se fazia luz, restabelecia-se o silêncio. A senhorita Saboreal, que é médium, foi várias vezes levantada, com a cadeira em que se achava sentada, e depois atirada ao chão. Estabeleceu-se um diálogo, por meio de pancadas convencionais, com um ser invisível que disse chamar-se Roberto e, por suas familiaridades, vê-lo, com o tempo, a ser considerado amigo da casa. Em Animismo e Espiritismo Capítulo 3, 1, Aksakoff refere diversos casos de natureza mal assombrada. Um deles teve por teatro uma chácara do distrito de Uralsk, no oeste da Rússia. O proprietário, Sr. Shtchapov, transmitiu ao Mensageiro do Ural, em 1886, a circunstanciada narrativa das perseguições ocultas a que esteve exposta sua família durante 6 meses. Em vão se havia ele dirigido a todas as pessoas esclarecidas de seu conhecimento, algumas das quais se distinguiam por grande erudição. Todas as suas teorias científicas, diz ele, se aniquilavam diante da evidência dos fatos. É preciso ter feito por si mesmo a experiência, é preciso ter visto e ouvido, ter passado noites em claro e experimentado moral e fisicamente verdadeiras torturas até ao esgotamento das próprias forças, para adquirir finalmente a convicção inabalável de que há coisas de que os sábios nem mesmo suspeitam. As pancadas se faziam ouvir dia e noite. Os objetos cuidadosamente guardados em armários e cofres eram espalhados pelos quartos. A inteligência oculta se revelava acompanhando de pancadas ritmadas os cantos, as palavras e mesmo os pensamentos. Mediante pancadas e ruídos peculiares, como de arranhaduras de unhas, se estabeleceram diálogos entre o Sr. Acoutine, engenheiro químico, adido do governador do Oremburgo, e os agentes invisíveis, sobre assuntos superiores aos conhecimentos dos habitantes da chácara.
Globos luminosos surgiam de sob os leitos e dos recantos do quarto e flutuavam no espaço. A mão de uma criança aparece. Coisa mais grave, atearam fogo em diversos lugares e até nas roupas da senhora Shtchapov, que escapou de ficar queimada. Foi preciso abandonar a toda pressa a casa tornada perigosa. Allan Kardec, na Revue Spirit, assinala vários fenômenos de natureza mal assombrada, entre outros o caso do espírito batedor de Bergzabern, cujas proezas duraram 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858, o do padeiro de Grandes Ventes, próximo a Dieppe, março de 1860, o da rua des Noyers en Graus 95, em Paris, agosto de 1860, depois, sob o título História de um Condenado, a história do espírito batedor de Castelnaudary, fevereiro de 1860, a de um industrial de São Petersburgo, abril de 1860, etc. A Revue d'Études Psíquicas, de dezembro de 1903, refere, transcrevendo do Daily Express, de Londres, os curiosos sucessos que ocorreram na Raikes Farm, ocupada pela família Webster, em Beverley. O pão comprado ou fabricado para o consumo da casa diminuía, desaparecia de modo inexplicável, assim durante o dia como à noite. Um redator do Expresso fez uma pesquisa minuciosa a tal respeito e não pôde encontrar uma explicação razoável. Um ex-comissário de polícia, de Bishop Burton, chamado Berridge, a quem foi, dias seguidos, confiada a guarda do lugar em que se arrecadava a farinha e fabricava o pão, confessou francamente que o fenômeno desorientava por completo. Um dia, resolvido a tirar o caso a limpo, trouxe para o sítio 2 pãezinhos que havia comprado em Beverley, guardou-os no compartimento da casa, cuja vigilância lhe fora confiada, reforçou com uma outra fechadura que já existia, e esperou. O pão estava intacto. Cortando, porém, um dos pãezinhos que trouxera, ficou surpreendido o comissário de o achar metade oco. O próprio Sr. Webster, desconfiado antes de tudo de uma pilhéria de mau gosto, guardou o pão fresco no guarda-comidas, polvilhou de farinha o soalho do compartimento, perfeitamente seco, fechou a porta à chave e selou-a com 2 tiras de percal. No dia seguinte, estava tudo intacto, menos os 2 pãezinhos ali guardados, um dos quais havia desaparecido e estava o outro reduzido à metade. A situação se tornava cada vez mais inquietadora, apesar de toda a vigilância exercida, resultando ao mesmo tempo numa perda sensível de dinheiro, pelo que resolveu o Sr. Webster mudar-se. Outros fenômenos igualmente se produziram no aludido sítio. Depois que vinha a noite, começavam a ouvir-se estranhos ruídos de passos na escada e mudança de cadeiras e de utensílios de ferro do fogão, de um lugar para outro, despertando os moradores da casa. O rendeiro e o comissário faziam numerosas rondas e não descobriam coisa alguma. Certa noite, a senhora Webster e um filho seu, de 14 anos, foram despertados por uma música extremamente doce. Dir-se-ia um coro, referiu no dia seguinte a senhora Webster. Os Análises de Ciências Psíquicas, de novembro de 1907, publicaram um memorial, redigido pelo eminente advogado de Nápoles, Francisco Zingaropoli, a favor da duquesa de Castelpoto e contra a baronesa Laurentien, relativamente à rescisão de arrendamento, quando se trate de casa frequentada por espíritos. Eis os fatos que motivaram esse processo. No 2º andar do prédio pertencente à baronesa de Engin, no Largo de San Carlo alle Mortelli número 7, arrendado pela duquesa de Castelpoto, decorreram misteriosas manifestações, tão variadas e incômodas que perturbaram profundamente a tranquilidade dos moradores. Ao começo, eram pancadas e rumores estranhos no corredor. Em seguida, começaram a observar-se mudanças de móveis de um lugar para outro, com tamanho ruído que provocaram reclamações dos locatários dos pavimentos inferiores. Uma noite, foram 3 camas completamente desfeitas, colchões, lençóis e travesseiros foram arrebatados e espalhados pelo chão. Noutra noite, ao regressarem, os locatários da casa encontraram a porta da rua atravancada pelo lado de dentro com móveis pesadíssimos. E não houve recurso que pusesse termo à desordem, nem o comissário de polícia, nem a cúria arquiepiscopal, para que apelaram, nem os exorcismos deram resultado algum. A duquesa foi por isso obrigada, em 4 de outubro de 1906, a requerer ao juiz a rescisão do contrato, que tinha, de locação. Em seu memorial, cita o Sr. Zingaropoli um outro caso do mesmo gênero, cuja narrativa foi publicada pelo engenheiro professor Henrique Pássaro. Em Florença, a rua Ghibellina número 14,
Produziam-se, em fins de setembro de 1867, fenômenos consistentes em rumores ou estrondos subterrâneos e pancadas, que se faziam de repente ouvir na mesa em torno da qual se achava reunida a família B. Um dos filhos, confiante em sua incredulidade e na robustez dos próprios braços, propôs-se a ficar sozinho de vigília uma noite e descobrir a causa de tais fenômenos. Passada a meia-noite, desceu à cozinha a verificar o barulho, que ouvira, dos objetos nos armários. Um formidável rumor o assustou. Sentiu que lhe apertavam os braços e que, ao mesmo tempo, lhe davam um soco. Em seguida a esses outros numerosos fatos, o locatário abandonou a casa, citou o proprietário, reclamando indenização dos prejuízos causados, e ganhou a demanda. Os pormenores foram relatados na Crônica Judiciária da Opinione, de 18 de julho de 1868. Várias testemunhas depuseram no tribunal, atestando os fatos. Finalmente, os Análises de Ciências Psíquicas, de novembro de 1907, ainda publicaram uma narrativa do professor César Lombroso, escrita especialmente para os leitores dessa revista. O célebre chefe da escola positivista italiana trata de um caso de natureza mal assombrada, que não pôde observar de viso, a cujo respeito fez uma pesquisa, que deu os mais atraentes resultados. Tinha ele que, porém, visitar uma dessas casas mal assombradas, logo que se lhe oferecesse a ocasião. Esta se apresentou, em novembro de 1900, na taverna situada à Rua Bava número 6, em Turim, de propriedade de um senhor tuneiro. Lombroso ali compareceu no dia 12 de novembro e pediu informações acerca dos fenômenos divulgados. Os donos do local lhe responderam que a chegada do professor Lombroso tudo havia cessado. Muito intrigado, o professor pediu explicações, a fim de averiguar se alguém teria abusado de seu nome, pois que jamais pusera os pés em semelhante lugar. Soube então que fora pelo receio da polícia e para evitar a curiosidade do público que haviam inventado aquela notícia de que a sua visita afugentava aos espíritos, mas que infelizmente continuavam na adega. Aí desceu Lombroso e ouviu imediatamente um ruído de vidros a quebrar-se. Fez colocar 6 velas acesas numa mesa, na esperança de que sob uma viva claridade cessassem os fenômenos. Bem ao contrário, porém, viu garrafas vazias ou cheias saírem das prateleiras onde estavam, elevarem-se, caírem por terra lentamente e, antes na descida que propriamente na queda, quebrarem-se no chão. Lombroso se havia previamente assegurado de que nenhum fio de arame ou barbante poderia explicar tais insólitos movimentos. No mês de maio de 1903, teve ainda o professor a ocasião de examinar de viso fenômenos de natureza mal assombrada, numa outra casa de Turim, a do tipógrafo Mignotti, a Rua Macena número 30, tendo-se feito acompanhar pelo doutor Imoda. Apenas o filho do dono da casa se havia deitado, ouviram pancadas muito fortes na parede. Estabelecendo uma combinação dessas pancadas com as letras do alfabeto, puderam travar conversação com o ser invisível. Depois disso, idênticas manifestações se produziram um pouco por toda parte. Mal cessam num lugar esses fenômenos, reaparecem noutros. Não parece haver nisso um encadeamento de fatos sucessivos e volitivos, com o fim de atrair e prender a atenção, de provocar investigações e pesquisas. Apreciadores superficiais consideram essas manifestações vulgares, grotescas, indignas de interesses de sua parte. Em verdade, elas são perfeitamente adaptadas às exigências positivas e materialistas da nossa época. Eram necessários fenômenos ruidosos e repetidos para sacudir a indiferença e inércia de nossos contemporâneos. Essa indiferença é das mais difíceis de vencer-se. Os sábios franceses, sobretudo, se têm esquivado sistematicamente e têm evitado estudar esses fatos. Em vão se repetem e permanecem insistentes os casos. Em certos lugares, como em Valentiembre, às portas de Paris, as manifestações duraram meses inteiros, sem que nenhum sábio oficial se resolva a incomodar-se, o que não impedirá a esses senhores de declarar, quando se ofereça ocasião, como fez um grande químico, a respeito do espiritismo, que nada viram e são obrigados a negar. Uma exceção cumpre fazer-se em favor do Sr. Maxwell, doutor em medicina, atualmente procurador-geral perante a Corte de Apelação do Sena. Em seu número de julho de 1905, a Revue Scientifique et Morale do Espiritisme publicou um resumo da conferência sobre os fenômenos de natureza mal assombrada, por ele feita em Bordeaux, a 19 de junho do mesmo ano. Em 16 casos de que teve conhecimento, a polícia efetuou pesquisas para descobrir o autor dos fenômenos,
arremessos de pedras, mudanças de objetos de lugar, etc., e só em 2 casos o conseguiu descobrir. Observei de perto um desses casos, diz ele, na aldeia de Obijat, Corrèze, em uma casa denominada La Constantine. O Sr. Maxwell destacou dos proceedings da Sociedade de Investigações Psíquicas 235 casos de casas mal assombradas, em que as manifestações foram apreciadas por todos. Encontram-se, ao demais, nos arquivos do Tribunal Superior de Guiana vários processos de rescisão de contratos por motivo de mal assombrado, que datam do século XVIII. Sobre as casas mal assombradas, acrescentarei meu testemunho pessoal aos que acabo de citar. Residi, por muito tempo, em Tours, numa casa em que se ouviam ruídos de passos, pancadas nas paredes e nos móveis. Abriam-se portas, logo após haver a mão invisível mexido na fechadura e dado volta à chave. A campainha tinia, sem que alguém a tivesse tocado. Algumas vezes, no momento mesmo em que uma visita levava a mão em sua direção, antes que a houvesse alcançado, já estava ela vibrando. Durante a Guerra de 1870, sendo eu oficial dos mobilizados do Indre-et-Loire, aboletei-me durante alguns dias em uma vasta e antiga casa, nas proximidades do campo de Dompierre, onde estava aquartelado o nosso batalhão. Quando à noite eu regressava ao meu quarto, através das escadas e dos extensos corredores, experimentava singulares sensações, sopros e contactos indefiníveis me impressionavam. Toda noite era incomodado por misteriosos ruídos, por vibrações que faziam tremer cama e soalho. Como fosse médium um sargento da minha companhia, levei-o a esse aposento, em uma noite de inverno, e ambos nos sentamos a uma mesa, buscando penetrar o segredo dessas manifestações. A mesa foi, dentro em pouco, sacudida e logo derribada por uma força invisível. Quebraram-se os lápis, o papel ficou rasgado, pancadas abalavam as paredes, faziam-se ouvir surdos ruídos, que pareciam provir das profundezas do solo. De repente, apagou-se a luz. Um estrondo, mais forte que todos os precedentes ruídos, fez estremecer a casa e em seguida perdeu-se ao longe, no silêncio da noite. Antes de deixar essa casa mal assombrada, soubemos que ela outrora havia sido teatro de cenas sanguinolentas. Almas penadas também frequentam os palácios. A duquesa de Pomar, cuja perda seus amigos hão de sempre deplorar, pelo encanto, pelas elevadas aspirações de sua alma e pelo carinho de sua hospitalidade principesca, possuía em Paris, na Avenida de Wagram, um suntuoso palácio, aberto a todos os que se tornaram conhecidos no domínio das investigações psíquicas. Aí a reservara para si uma espécie de oratório, em forma de capela. Numa indecisa claridade, coada por vitrais, em meio de um recolhimento provocado pelos sons graves de um harmônio, rodeada de vários médiuns, recebia ela muitas vezes as instruções das inteligências invisíveis e, em particular, as do espírito Maria Stuart, que ela considerava sua assídua inspiradora. Em uma tarde de sessão, as paredes do oratório vibraram sob violentas correntes fluídicas, soaram pancadas no retrato, em pé, de Maria Stuart, colocada em uma espécie de santuário. Uma estatueta de bronze agitou-se à mesa, em torno da qual estávamos colocados, se pôs a oscilar e a gemer. Digo gemer e, com efeito, do pequeno móvel parecia saírem gemidos. O general C.D.B. formulou algumas perguntas, e por meio de raps, entrecortados de gemidos semelhantes a soluços, um espírito, que dizia ser o general Boulanger, que se suicidou recentemente em Echelles, nos referiu sua angústia, seus sofrimentos morais. Apesar dos laços de amizade que uniam os dois generais, nada obtivemos que pudesse estabelecer de modo positivo a identidade do manifestante, mas os gemidos que se ouviram, impossíveis de imitar-se, nos deixaram penosíssima impressão. 17. Fenômenos físicos, as mesas. Os fenômenos físicos se apresentam sob as mais variadas formas. A força que os serve para produzi-los presta-se a todas as combinações, penetra a todos os corpos, atravessa todos os obstáculos, transpõe todas as distâncias. Sob a ação de uma vontade poderosa, consegue decompor e recompor a matéria compacta. É o que demonstra o fenômeno dos aportes, ou transportes de flores, frutos e outros objetos através das paredes, em aposentos fechados. Zoellner, o astrônomo alemão, observou a penetração da matéria por uma outra matéria, sem que fosse possível distinguir solução de continuidade em um e outro corpo. Com o auxílio da força psíquica,
As entidades a que são devidas as manifestações chegam a imitar os mais estranhos ruídos. W. Crocas, em sua obra já citada, ocupa-se desse gênero de fenômenos. O nome popular de raps percussões dá uma ideia muito pouco verdadeira desses fenômenos. Repetidas vezes, durante minhas experiências, ouvi pancadas delicadíssimas, que dir-se-ia produzidas pela ponta de um alfinete, uma cascata de sons penetrantes como os de máquina de indução em pleno movimento, detonações no ar, ligeiros ruídos metálicos agudos, sons que se assemelhavam a raspaduras, trinados como os de um pássaro, etc. Entende o célebre químico que esses toques, que ele diz haver sentido em seus próprios ombros e nas mãos, devem ser atribuídos, na maioria dos casos, a inteligências invisíveis, pois que, mediante sinais convencionados, se pode conversar, horas inteiras, com essas entidades. Ob. Cite, Pag. 147. Em presença do médium homem, um acordeão, encerrado numa caixa ou suspenso no ar, tocava sozinho doces melodias. O peso dos corpos aumentava ou diminuía à vontade. Uma mesa tornava-se alternadamente pesada, a ponto de se não poder levantá-la, ou tão leve que se suspendia ao menor esforço. Homem foi recebido por vários soberanos. O imperador Alexandre II obteve em sua presença uma manifestação pouco comum. Em plena luz, a mão de um espírito abriu um medalhão que se ajustava sobre um dos botões do uniforme que o imperador trazia, medalhão em que estava encerrado o retrato do falecido Czarevich. Uma comunicação, ditada por pancadinhas sobre o botão, veio em seguida demonstrar ao czar que o espírito que se manifestava era exatamente aquele em que havia pensado. Em memorável sessão, a 16 de dezembro de 1868, em Ashley House, Londres, sessão a que assistiu Lord Lindsay, Lord Adair e o Capitão Wynne, seu primo, homem, em transe mediúnico, foi levantado e projetado da parte de fora de uma janela, suspenso a essa altura da rua, e entrou por uma outra janela. Lord Lindsay foi convidado a dar testemunho desse fato perante a sociedade dialética. Vimos homem, diz ele, flutuando no ar, fora da janela, a uma distância de 6 polegadas. Depois de ter ficado nessa posição durante alguns segundos, levantou a outra janela, resvalou pelo quarto, com os pés para frente, e voltou a sentar-se. As duas janelas ficam a 70 pés acima do solo, separadas entre si de 7 pés e 6 polegadas. Esses fenômenos se produziam em casas em que o homem jamais havia penetrado antes e onde não poderia fazer preparativo algum, nem recorrer a artifícios especiais. A 27 de maio de 1886, em Paris, o Dr. Paul Gibier, preparador do Museu de História Natural, observou, em presença do médium Slade, o caso de levitação de uma mesa, que se ergue, vira-se e vai tocar com os 4 pés o forro da sala, em menos tempo que o necessário para o referir. Com o fim de experimentação psíquica, viu-se depois ilustres sábios, Charles Richet, Lombroso, Adi Rochas, Flammarion, etc., colocarem as mãos nessas mesas tão ridicularizadas, em companhia da médium napolitana Eusapia Palladino, e interrogarem o fenômeno. Numerosas fotografias, tiradas durante essas sessões, mostram a mesa completamente afastada do solo, enquanto a médium tem as mãos e os pés seguros pelos experimentadores. Essas sessões começaram em Nápoles, em 1891, em seguida um desafio lançado pelo cavalheiro Chiel ao professor Lombroso. Foram renovadas em Milão, em 1892, depois em Nápoles, em 1893, em Roma e em Varsóvia, em 1894, em 1895, em casa do Sr. Charles Richet, no castelo de Carqueiranne e na ilha Robaud, nas costas da Provença, em 1896, em Agnelas, em casa do Coronel de Rochas, em 1897, em Montfort-le-Maury, em presença do Sr. Flammarion, em 1901, em Alteio, onde Sully Prudhomme se reuniu aos experimentadores habituais. Outras sessões se efetuaram no Círculo Minerva, em Gênova, em 1901, as quais tiveram grande repercussão na Itália. O Sr. Vassallo, diretor do Siccolo Chix, reuniu em um volume as narrativas dessas sessões, que ele acompanhou com escrupulosa atenção. A 5 de abril de 1902, realizava ele, sobre o mesmo assunto e sob o título A Mediunidade e a Teoria Espírita, na Associação da Imprensa, em Roma, uma conferência presidida pelo ex-ministro Luzzati,
presidente da associação, conferência de que todos os jornais italianos deram notícias em termos elogiosos e cujo resumo pode ser assim feito. Primeira sessão, em plena luz, a mesa de pinho tosco, de 4 pés, com 1 metro de comprimento, levanta-se, afasta-se do solo um grande número de vezes e fica suspensa a 10 centímetros do ladrilho, sem que mão humana tocasse. Durante esse tempo as mãos de Eusápia se conservaram seguras por seus vizinhos, que lhe examinavam igualmente os pés e as pernas, de modo que nenhuma parte de seu corpo pudesse exercer o mínimo esforço. Segunda sessão, pancadas violentas, de quebrar a mesa, ressoam. Aparecem mãos, cujo contato e cujas carícias se sentem, mãos largas e vigorosas de homens, mãos menores de mulher, mãozinhas minúsculas de crianças. Lábios invisíveis colam-se à fronte dos assistentes, e ouvem-se beijos. Impressões de mãos invisíveis são obtidas em plastilina. Quinta sessão, o médium, cujas mãos estão sempre seguras, é levantado, com a cadeira, por uma ação oculta, sem choques, sem abalos, num movimento lento, e é conservado suspenso no ar, ficando com os 2 pés e os pés anteriores da cadeira em cima da mesa, já estragada pelos trambolhões. O peso erguido é de 70 kg e exige uma força considerável. Coisa mais extraordinária, da superfície da mesa, Eusápia, com a cadeira, e ainda levitada de tal sorte que o professor Porro, astrônomo, e uma outra pessoa chegam a passar as mãos sobre os seus pés e os da cadeira, sem acordo prévio e com perfeita concordância de impressões. O fato de destacar-se da mesa cadeira denota, mais ainda que o de se afastar do solo, a intervenção de uma força extrínseca ao médium, inteligente, calculadora, que soube proporcionar os atos aos resultados e evitar um acidente sempre possível, dado o peso de Eusápia, o apoio precário de uma mesa meio quebrada e o fato de que 2 pés da cadeira se achavam suspensos no vácuo. Sexta sessão, transporte de objetos, sem contacto, flores, anéis, instrumentos de música, ardósias, bússola e, sobretudo, um desses dinamômetros que servem para medir a força com que se pode apertar uma mola, 4 ou 5 vezes, como por brincadeira. Esse dinamômetro é arrebatado ao seu proprietário, que o havia reposto na marcação de 0, depois restituído, de cada vez, com indicações variantes, desde um maximum correspondente a uma força hercúlea até um mínimum igual à força de uma criancinha. Como atribuir, diz o professor Porro, a uma emanação de Eusápia um processo tão complicado de atos volitivos e conscientes, acompanhados de tão acertada graduação de efeitos dinâmicos? Poderia ela alternativamente simular diversas entidades e desenvolver em cada caso uma força apropriada? No correr das sessões subsequentes produziram-se materializações das quais nos ocuparemos no capítulo especialmente consagrado a esse gênero de manifestações. O Dr. Chorowicz, de Varsóvia, obteve, em pleno dia, e muitas vezes à vontade, com o concurso da médium senhorita Stanislas Tonzik, deslocamentos, sem contacto, de objetos materiais, lápis, agulhas, tubos de experiências, etc., e os conseguiu fotografar suspensos no vácuo. É um erro considerar-se, como se tem feito, o fenômeno da levitação uma violação das leis da gravidade. Ele demonstra simplesmente a ação de uma força e de uma inteligência invisíveis. O médium não poderia encontrar em si mesmo o poder de se elevar sem ponto de apoio e permanecer suspenso. E preciso admitir necessariamente a intervenção de uma vontade estranha, que acumula a força fluídica em quantidade suficiente para contrabalançar o peso do médium ou dos objetos levitados e os afastar do solo. Os fluidos são fornecidos em parte pelo próprio médium que, em tal caso, desempenha a função de pilha, bem como pelas outras pessoas presentes e, ainda, se são insuficientes, por outras entidades invisíveis, que prestam seu concurso ao operador. O mesmo se dá com os ralos ou pancadas. Esses ruídos são produzidos pela condensação e projeção de aglomerações fluídicas sobre corpos resistentes. Essas aglomerações são às vezes luminosas. Lê-se nas notas do Sr. Livermore. Todos esses fenômenos, é evidente, são conformes às leis físicas conhecidas. Basta apenas tornar extensiva a aplicação dessas leis ao mundo invisível como ao visível, e tudo imediatamente se explica e esclarece. Nada há nisso de sobrenatural. O Espiritismo é a ciência que nos ensina a conhecer a natureza e a ação das forças ocultas, como a mecânica nos faz conhecer as leis do movimento e a ópticas da luz. Seus fenômenos vêm reunir-se aos fenômenos conhecidos,
sem alterar nem destruir a ordem imponente que os rege. Dilata-lhes simplesmente a órbita de ação, ao mesmo tempo que nos faz penetrar nas remotas profundezas da vida e da natureza. As mesas não representam unicamente um papel importante nas manifestações físicas espontâneas, figuram também nos fenômenos de ordem intelectual. As mesas giratórias e falantes suscitaram muitas críticas e zombarias, mas, como disse Victor Hugo, essa zombaria estulta. Se, pondo de parte o motejo, ocioso e estéril, consideramos o fato em si mesmo, que reconheceremos nas manifestações da mesa. Quase sempre o modo de ação de um ser inteligente e consciente. A mesa é um dos móveis mais fáceis de manejar. Encontra-se por toda parte, em todos os aposentos. É por isso que de preferência ela é utilizada. O que é preciso ver antes de tudo nesses fatos são os resultados obtidos, e não o objeto que serviu para os produzir. Quando lemos uma bela página ou contemplamos um quadro, cuidamos acaso da pena que a escreveu ou do pincel que o executou? A mesa não tem maior importância, não passa do instrumento vulgar que transmite o pensamento dos espíritos. Conforme os manifestantes, esse pensamento será alternativamente banal, grosseiro, espirituoso, poético, malicioso ou sublime. Os investigadores que por esse meio recebem testemunhos de afeto dos seres que lhes foram caros esquecem facilmente a insignificância do processo utilizado. Certos movimentos da mesa podem, sem dúvida, ser atribuídos à ação de forças exteriorizadas pelos assistentes e transmitidas por suas próprias mãos ao móvel. Nessas experiências é preciso considerar sempre os movimentos involuntários dos operadores, quando se trata de fenômenos físicos, e a sugestão, quando se trata do fato intelectual. Na maioria dos casos, entretanto, são insuficientes essas duas causas para explicar os fenômenos. Em primeiro lugar, o contacto das mãos nem sempre é necessário para provocar os movimentos. Faraday, Babinett, Chevreul e outros sábios haviam adotado, para resolver o problema, a teoria dos movimentos musculares inconscientes. Eis que, porém, as mesas se moveram livres de todo o contacto humano. Foi o que ficou demonstrado nas experiências de Robert Sharp e W. Crookes, que fiscalizaram os movimentos da mesa por meio de registros de precisão empregados nos laboratórios de física. Um relatório da comissão designada pela Sociedade Dialética de Londres em 1869 veio confirmar suas deduções. E concluía assim. Primeiro, uma força emanante dos operadores pode agir sem contacto ou possibilidade de contacto sobre objetos materiais. Segundo, é frequentemente dirigida com inteligência. As experiências, continuadas durante muitos anos em Paris, a Rua de Beaune número 2, por Eugênio Nus, o arbustíssimo escritor, e a quem vieram reunir-se o pintor C.H. Brunier, o compositor Alire Boreal, o engenheiro Franchot, etc., são das mais célebres. Recordemo-las sucintamente. Utilizam-se, ao começo, de uma mesa de jantar, pesada e maciça, que se ergue sobre dois pés e permanece imóvel em equilíbrio. Uma enérgica pressão sobre ela consegue, com dificuldade, restituí-la à posição normal. Experimentam, em seguida, com uma mesinha que, mais leve, saltita, erguendo-se sob as mãos nela apoiadas, imita o movimento oscilatório do berço e o arfar da vaga. Já não é um objeto, é um ser. Não necessita, para compreender, nem de palavras, nem de gestos, nem de sinais. Basta querer-se e, rápida como o pensamento, vai, volta, detém-se, ergue-se nos dois pés e obedece. Fala. Mediante a percussão de golpes, dita sentenças, ensinos, frases delicadas ou profundas. Por exemplo, a experimentação solitária é fonte de erros, de alucinações, de loucura. Para fazer experiências provetosas, é preciso ter o pensamento voltado para Deus. Elevai vossas almas a Deus, a fim de serdes fortalecidos contra os descoroçoamentos da dúvida. Pedem-lhe que se exprima em inglês. Ela o faz de modo extremamente poético. Muitas expressões desconhecidas dos assistentes não conseguem ser traduzidas senão a poder de dicionário. Vem depois as definições em 12 palavras. Desafio, diz Eugênio Nus, todas as academias reunidas a formular bruscamente, instantaneamente, sem preparo prévio, sem reflexão, definições circunscritas em 12 palavras, tão claras, tão completas e, muitas vezes, tão elegantes como as improvisadas pela nossa mesa. Eis aqui algumas delas.
Harmonia é o equilíbrio perfeito do todo com as partes entre si. Amor, polo das paixões mortais, força atrativa dos sentidos, elementos da continuação. Religião futura, ideal progressivo por dogma, artes por culto, natureza por templo. Às vezes, acrescenta o escritor, para maior prova da espontaneidade do fenômeno, nos recusávamos a aceitar uma definição. A mesa recomeçava imediatamente e nos ditava uma frase de 12 palavras, inteiramente nova. Outras vezes, interrompíamos o fenômeno para procurar por nós mesmos o fim da frase, e nunca o encontrávamos. Um exemplo, a mesa nos dava a definição da fé. A fé diviniza o que o sentimento nos revela é que, disse eu de repente, detendo a mesinha para impedir de terminar o ditado, nada mais que 3 palavras. Procuremos. Olhamos uns para os outros, refletimos e ficamos boquiabertos. Afinal, restituímos à mesa a liberdade de movimentos, e ela conclui tranquilamente a frase. A razão explica. Por mais vontade que tivéssemos de nos limitar ao papel de experimentadores, não nos era possível permanecer indiferentes às afirmações desse interlocutor misterioso que exibia e impunha sua estranha personalidade com tanto vigor e independência, superior a todos nós, pelo menos na expressão e na concentração das ideias, não raro nos descerrando perspectivas de que cada um confessava de boa fé não ter tido jamais intuição. A mesma mesa compôs melodias. Ouviu-lhe Felicien Davy a execução e ficou encantado. Entre outras havia, o canto da terra no espaço, o canto do mar, a melodia do vento, o canto do satélite lunar, o canto de Saturno, de Júpiter, de Vesta, a adoração, etc. Foram também ditadas comunicações mediante pancadas vibradas, não já sobre o soalho, mas na própria mesa. Depois, foi o lápis de C.H. Brunier, tornado médium escrevente, que interpretou o pensamento do invisível visitante. A uma pergunta formulada por Eugênio Nus, que é o dever? Respondia ele, o dever é o cumprimento, por livre volição, do destino do ser inteligente. O dever é proporcional ao grau do indivíduo, na grande hierarquia divina necessária. Digo necessária, porque sempre a necessidade implica a Deus. Uma comparação, para definir a prece, suponhamos um ser representado por um círculo. Esse ser tem uma vida interna e uma vida externa. Sua vida externa ou irradiante, ou expansão divina, parte do ponto que está no centro e ultrapassa o círculo que corresponde ao finito para dirigir-se ao infinito. Aí está, portanto, a elevação na vida. Como religião atual, chama-se isso, no ponto de vista da prece, simples ascensão para Deus. Sondai essas 3 palavras, e podereis concluir com a ciência. O misterioso interlocutor de Eugênio Nus não se deu a conhecer. Noutros casos, porém, manifestaram-se, por intermédio da mesa, personalidades invisíveis absolutamente desconhecidas dos experimentadores, e sua identidade pôde ser positivamente verificada. Foi, entre outros, o caso de Anastácia Peregrine, falecida no hospital de Tambov, Rússia, em novembro de 1887, e que se manifestou espontaneamente pela mesa, no dia seguinte ao de sua morte, em casa do Sr. Nartsev, a um grupo de pessoas, as quais lhe desconheciam a existência. Depois foi Abraham Florentino, soldado da milícia americana, morto a 5 de agosto de 1874 em Brooklyn, Estados Unidos, que se comunicou em Shanklin, Ilha de Wight, Inglaterra, no mesmo mês, indicando de modo claríssimo sua idade, seu endereço, com abundantes particularidades acerca de sua vida passada. De minuciosa pesquisa resultou constatar-se que todas essas particularidades eram exatas. As provas de identidade obtidas por intermédio da mesa são numerosas, muitas, porém, se têm perdido para a publicidade e para a ciência, em virtude do caráter de intimidade associado a essas manifestações. Muitas almas sensíveis receiam expor à curiosidade pública o segredo de suas afeições e de seus padecimentos. O Dr. Chazarain transmitiu 2 comunicações dessa ordem ao Congresso de Paris, de 1900, nos termos seguintes. Durante 10 anos, em um grupo familiar a que eu presidia, e cujo médium, minha filha Joana, não tinha mais de 13 anos quando começaram as sessões, comunicamos de modo mais satisfatório com os nossos amigos do além, pois que nos deram, sobre a vida do espaço, instruções valiosas, como raramente se obtém. A primeira comunicação,
de 16 de maio de 1888, vim ao encontro da grande dor que me causara a perda de meus 2 melhores amigos, falecidos 2 meses antes, com alguns dias de intervalo um do outro. É a seguinte. Desejaríeis ouvir os festivos cânticos entoados lá em cima, quando uma alma querida e esperada faz seu reingresso no mundo dos espíritos? Desejaríeis contemplar o espetáculo da felicidade desse novo encontro? Oh! Nós que experimentamos essas alegrias, quereríamos vos fazer partilhar. Mas aí, porque é forçoso que seja muitas vezes a nossa felicidade perturbada por vossas tristezas. Quando um de vós se acha voltado para o país das almas, é necessário que se eleve acima dos sofrimentos terrestres e despedace todos os laços que o prendam à terra. Nada seria capaz de o reter ou encadear por mais tempo, semelhante ao prisioneiro, a quem foi restituída a liberdade, a seus novos horizontes que se lhe descerram. Oh! Não choreis pelos vossos caros libertados, porque, depois de haver desconhecido as amarguras da separação, conhecereis também as doçuras de os tornar a ver. As mesas foram consultadas por altas inteligências. Graças a elas, a senhora de Girardin conversava com espíritos de escola. Augusto Vacqueri, nas Miettes de l'Histoire, refere que em Jersey iniciou ela nessas práticas toda a família de Victor Hugo. Dentre outras, reproduziremos esta comovedora narrativa. Uma noite, a mesa soletrou o nome de uma morta, sempre, entretanto, viva na lembrança de todos os que ali se achavam. Era inadmissível a desconfiança, ninguém teria tido a coragem ou a ousadia de em nossa presença tripudiar sobre esse túmulo. Uma mistificação era já bem difícil de admitir, quanto mais uma infâmia. A suspeita seria de si mesma desprezível. O irmão interrogou a irmã, que surgia da morte para consolar o exilado. A mãe chorava. Uma emoção inexprimível oprimia todos os corações. Eu sentia distintamente a presença daquela que o vendaval arrebatara. Onde estava? Amava-nos sempre. Era feliz? Ela satisfazia todas as perguntas, ou respondia que lhe era defeso responder. A noite escoava e nós permanecíamos ali, com a alma presa à invisível aparição. Afinal, nos disse ela, adeus. E a mesa ficou imóvel. Após a partida da senhora de Girardin, o grande exilado continuou esses misteriosos exercícios e os consignou em muitos cadernos, que o senhor Camille Flammarion pôde compulsar, dos quais publicou alguns fragmentos em Annales Politiques et Littéraires, de 7 de maio de 1899. Aí se encontra o seguinte. A senhora Victor Hugo e seu filho François reuniam-se quase sempre em torno da mesa. Vacqueri e alguns outros não se aproximavam senão alternativamente, Hugo jamais. Ele desempenhava o papel de secretário, escrevendo, à parte, em folhas de papel os ditados da mesa. Esta, consultada, anunciava, geralmente, a presença de poetas, autores dramáticos e outras personagens célebres, como Molière, Shakespeare, Galileu, etc. Na maioria das vezes, porém, quando interrogados, em lugar do nome que se esperava, a mesa soletrava de um ser imaginário, como este por exemplo, que reaparecia com frequência, à sombra do sepulcro. Um dia, os espíritos pediram que os interrogassem em verso. Victor Hugo declarou que não sabia improvisar como repentista e pediu que fosse adiada a sessão. No dia seguinte, tendo Molière ditado seu nome, o autor de La Légende des siècles recitou os seguintes versos. Victor Hugo a Molière. Toqui du Vielx Shakespeare as Ramarcelli ceste. Toqui, pres dotelo, sculptali sombra ao ceste. Astre qui resplenui sur un double horizon. Poete ao Louvre, archange ao ciel, ó com acento grave grande Molière. Ta visite splendide honori una maison. Mi tendas tu la altita main hospitalière. Que la fosse pour moi souvidance ligazon. Je vous sans peur la tombe aux ombres éternelles. Car je sais que li corps y trouve une prison. Mas que l'âme y trouve diz a eles. Espera-se. Não é Molière quem responde, mas ainda a sombra do sepulcro, e, em verdade, ninguém pode ler essa resposta sem ficar maravilhado de sua irônica imponência. L'ombre du sepulcre é Victor Hugo. Esprit qui veut savoir le secret des ténèbres. Et qui, tenant main li terrestre film béon. Viens, furtive, à tâtons, dans nos ombres funèbres. Crocheter l'immense tombeau. Rentre dans ton silence et souffle tes chandelles. Rentre dans cette multidão de quelques fois tu source.
Loeu vivante nilit pas les choses éternelles. Par dessus la paulidis mortes. A lição era ríspida. Indignado com a conduta dos espíritos, Victor Hugo largou o caderno e abandonou a sala. Victor Hugo a mulher. Tu, que de Shakespeare a manopla empunhaste. E que opuseste a Otelo taciturno Alceste. Astro a resplandecer num dúplice horizonte. Já no Louvre, ou no céu, poeta, arcanjo, ó Molière. Honrosa para mim tua insigne visita. No espaço prestar-me-ás hospitaleiro auxílio. Seja-me sob a relva a sepultura aberta. Encaro sem temor da eterna sombra a cova. Porque nela, bem sei, se aprisiona o corpo. De asas porém a alma se adorna. A sombra do sepulcro a Victor Hugo. Espírito que a treva a devassar pretendes. E que, o facho terrestre empunhando, aqui vens. Furtivo, a tatear, nestas funéreas sombras. Forçar do túmulo os umbrais. Recolhe-te ao silêncio e apaga essa candeia. Volve a noite, da qual só em espaços emerges. Não pode o humano olhar ler as eternas coisas. Dos mortos na espada inclinado. As comunicações ditadas pela mesa, em Jersey, concluiu o Sr. Flammarion, apresentam uma grande elevação de pensamento e esplêndida linguagem. O autor das contemplações acreditou sempre que nelas havia uma entidade exterior, independente dele, às vezes mesmo hostil, que com ele discutia e o chamava à ordem. E entretanto, examinando-se esses 3 cadernos, força a reconhecer que ali está Victor Hugo, algumas vezes mesmo Victor Hugo sublime. Longe de mim a ideia de acusar sequer de leve nem Victor Hugo, nem Vaqueri, nem alguns dos assistentes, de haver trapaceado, de ter conscientemente engendrado frases para as reproduzir pelo movimento da mesa. Isso está fora de questão. Restam, pois, 2 hipóteses, ou uma ação inconsciente do espírito Victor Hugo, de um ou de alguns dos assistentes, ou a presença de um espírito independente. Não nos seria possível partilhar da hesitação do Sr. Flammarion em face desse problema. Os versos da Sombra do Sepulcro não são o produto de Victor Hugo, pois que ele antecipadamente declara não saber improvisar e zanga-se com a resposta altaneira e espontânea do espírito. Se não é admissível que se tivesse ele querido a si mesmo infligir uma lição, o respeito que lhe votavam ainda menos permite atribuir essa intenção às pessoas que o cercavam. Ao demais, assegura-se, ele jamais estava ao pé da mesa. Quanto à linguagem, não esqueçamos que os espíritos não a empregam entre si, mas se comunicam simplesmente pelo pensamento. Eles não se utilizam da linguagem articulada senão em relação conosco e sempre na forma que nos é habitual. Que admira que um espírito de grande elevação, como parece o interlocutor de Victor Hugo, tenha querido falar ao poeta em sua própria linguagem. Qualquer outro estilo teria ficado abaixo das circunstâncias e do meio. Os fenômenos da mesa têm trazido numerosas adesões ao espiritismo. A mesa que se ergue e se move, com ou sem contacto, e dita frases imprevistas, impressiona os sépticos, abala a incredulidade. Mas as convicções não se firmam e consolidam senão quando o fenômeno reveste um caráter inteligente e fornece provas de identidade. Sem isso, a primeira impressão não tarda a dissipar-se, e chega-se a explicar o fato por qualquer outra coisa que não a intervenção dos espíritos. Os fatos puramente físicos são impotentes para produzir convicções duradouras. O próprio professor Charles Richet o reconhece. Ele presenciou em Milão, Roma e Paris manifestações muito significativas, subscreveu relatórios concludentes, mas, a breve trecho, pela força do hábito, reincide em suas hesitações de antanho. Diz ele em seu discurso proferido em 1899, na Sociedade Inglesa de Investigações Psíquicas. Nossa convicção, isto é, a dos homens que observaram, deveria servir para convencer os outros, ao contrário, porém, é a convicção negativa dos que nada viram, e nada deveriam dizer, que enfraquece e chega a destruir a nossa. Acabamos de ver, nos casos mencionados, que a mesa pode tornar-se o instrumento de espíritos eminentes. Esses casos são bem raros. Na maioria das vezes são almas de fraca inteligência que se manifestam por esse processo. Suas comunicações são geralmente banais ou mesmo grosseiras e sem valor. Quanto mais inferior é o espírito, mais fácil lhe agir sobre os objetos materiais. Os espíritos adiantados só excepcionalmente se servem da mesa, em falta de outro meio. O contacto e a manipulação dos fluidos necessários às manifestações desse gênero impõem um certo constrangimento aos espíritos de natureza etérea e delicada,
Não raro, contudo, o afeto e solicitude que nos votam lhes fazem superar muitas dificuldades. As manifestações da mesa são apenas o vestíbulo do espiritismo, uma preparação para fenômenos mais nobres e instrutivos. Não vos detenhais nas experiências físicas, logo que delas houverdes escolhido o que vos podem fornecer como certeza, procurai modos de comunicação mais perfeitos, suscetíveis de vos conduzirem ao verdadeiro conhecimento do ser e de seus destinos. 18. Escrita direta ou psicografia, escrita mediúnica. A escrita é também um dos meios pelos quais os seres que amamos neste mundo podem comunicar-se conosco e transmitir-nos seus pensamentos. Duas são as formas que reveste, escrita direta, ou psicografia, e escrita mediúnica. Desses dois modos de manifestação, a psicografia é certamente o mais seguro, o mais fácil de fiscalizar-se. Pode produzir-se em plena luz. O médium permanece em estado normal, estranho às suas peculiaridades, a ponto de parecer que não tem a mínima intervenção no fenômeno. Colocadas algumas folhas de papel numa caixa ou numa gaveta fechadas à chave, ou ainda entre ardósias duplas, amarradas e lacradas, ao serem retiradas algum tempo depois, são encontradas escritas, assinadas com os nomes de pessoas falecidas. Nos tempos modernos, o barão de Gudenstube foi o primeiro que chamou a atenção pública para essa ordem de fatos, com o seu livro La Réalité des Esprits et les Phénomènes de leur écriture directe. Sem o concurso de pessoa alguma, sendo ele próprio indubitavelmente médium, obteve, em variadíssimas condições, numerosas mensagens escritas. Suas mais notáveis experiências foram efetuadas no Louvre, no Museu de Versalhes, na Basílica de Saint-Denis, na Abadia de Westminster, no British Museum e em diversas igrejas ou monumentos, em ruínas, da França, da Alemanha e da Inglaterra. Entre as testemunhas desses fatos cita-lhe o Sr. Delamare, redator-chefe de La Patrie, Cruiselat, redator do Universo, R. d'Allouen, Lacordaire, irmão do grande orador, o historiador de Beaumont-Chose, o príncipe Leopoldo Galitzin, o reverendo W. Montfort, cujo depoimento a esse respeito foi publicado pelo T. Spiritualist, de 21 de dezembro de 1877. O barão colocava algumas folhas de seu próprio caderno em lugares ocultos, sem lápis nem coisa alguma que servisse para escrever. Afastava-se alguns passos, sem perder de vista um só instante o objeto da experimentação, e depois retirava o papel, em que se achavam escritas mensagens inteligíveis. O volume é acompanhado de 30 facsímiles de psicografias assim obtidas e escolhidas entre mais de 200 espécimes em 20 línguas diferentes. Em certos casos, dispostas sobre mesas ou no chão folhas de papel e lápis, sob as vistas dos experimentadores erguia-se o lápis, como empunhado por mão invisível, e traçava caracteres. Algumas vezes, via-se essa mão guiar e dirigir os movimentos do lápis, noutras, parece a escrita a ser o resultado de uma ação química. Em seu livro Investigações sobre os Fenômenos do Espiritualismo, pág. 158, W. Crookes cita vários exemplos de psicografia. Havia-me sentado perto da médium, a senhorita Fox, e as outras únicas pessoas presentes eram minha mulher e uma de suas parentas. Eu mantinha as duas mãos da médium numa das minhas, enquanto os seus pés descansavam sobre os meus. Uma folha de papel havia sido colocada sobre a mesa, diante de nós, e com a mão que eu conservava livre segurava um lápis. Uma mão luminosa desceu do teto do salão e, depois de ter flutuado alguns segundos perto de mim, tomou meu lápis da mão, escreveu rapidamente na folha de papel, atirou o lápis, depois elevou-se acima de nossas cabeças, perdendo-se pouco a pouco na obscuridade. Aksakoff, em Animismo e Espiritismo Capitão I, B, cita diversos casos em que mãos de espíritos materializados escrevem sob as vistas dos assistentes. Aqui estão fatos mais recentes, obtidos na aldeia de Douchy, Norte, e apresentados ao Congresso Espírita de Paris, de 1900, pelo Dr. Dusart. No dia 4 de março de 1898, a médium Maria D., rodeada de 5 pessoas, indica uma cadeira vazia, na qual diz ver o espírito Agnes, sua prima, falecida há muitos anos, entretido a escrever em pedaços de papel recortados em forma de coração. Um momento depois, todos os assistentes veem uma mão depor sobre a mesa um pacotinho contendo 5 corações de papel, num dos quais estava escrito uma pequena prece. O senhor e a senhora N., pais de Agnes, reconhecem a escrita de sua filha e desfazem-se em lágrimas.
Numa outra sessão viu-se, 2 vezes seguidas, uma pena colocada sobre a mesa erguer-se, escrever por si mesma 2 linhas e voltar à primitiva posição. Noutros casos, é sobre a ardósia que são traçadas as comunicações diretas. Uma observação aqui se impõe. É sabido que certas radiações exercem ação dissolvente,